você me conhece? Eu sou Márcia Doro, professora de português, e eu tenho falado sobre alguns assuntos polêmicos aqui na internet. Eu gostaria muito que você me acompanhasse, porque algumas questões são faladas aqui e eu nunca ouvi ninguém falar. E é bem interessante quando a gente acha alguém disposto a tocar no assunto. O assunto hoje é nome próprio, nome de pessoas. Eu tenho visto com frequência algumas pessoas pronunciarem os nomes erroneamente. Isso é constrangedor. A Bíblia fala que o bom nome é como riquezas. Isso aí é muito interessante. Imagine se você for pôr um nome num filho seu, ele vai levar esse nome para o resto da vida. E principalmente aqui no Brasil é muito difícil você trocar. Então, se o seu nome provoca constrangimento, é muito difícil para a pessoa conviver com essa realidade. E o bom nome, que a gente fala de eufonia, ele é eufônico, é gostoso a gente ouvir o nome da gente pronunciado da maneira certa. Eu me lembro, eu morei nos Estados Unidos e lá não existe o nome Márcia. E muitas pessoas me chamavam de Marsha, que é um correspondente para eles. E eu morava com uma pessoa que se chamava Mércia. Para nós brasileiros é tranquilo, Márcia é Mércia, mas eles me chamavam de Marsha e chamavam a Mércia de Mercia. E ela ficava incomodada de falar Mercia, que ela achava muito bonito falar Mersha, alguma coisa parecida. Então vocês podem notar que algumas vezes a pessoa não gosta e ela tem todo o direito, porque o nome é dela. Mas os nomes, apesar de você saber, isso é bom você saber, que os cartórios, infelizmente, eles não estão preparados para o registro dos nomes. Estou falando sobre o Brasil, que a política do cartório é muito estranha e as pessoas, às vezes, que registram os nomes, para não terem problema, às vezes dão simplesmente um papel para o pai e falam assim, escreve aqui do jeito que você quer. E se o pai for analfabeto ou semi-analfabeto, ou tiver só ouvido falar naquilo, pode trazer um nome muito estranho. Aí vai ser só aquela pessoa na face da terra que vai ter aquele nome. Então, as regras são muito parecidas. Por exemplo, se você tem um nome, mesmo que não seja, eu tô falando nome próprio, nome de pessoa, mas pode ser nome de outras coisas também, nome de um livro, nome de outras coisas, porque a minha realidade é que eu frequento uma igreja e às vezes a pessoa pede assim, vamos ler o versículo tal, quem pode ler o versículo tal? Algumas pessoas não querem, porque a Bíblia tem uns nomes muito estranhos, muito diferentes pra gente. E às vezes elas arriscam, mas trazem uma coisa muito diferente do que é realmente. Por exemplo, eu tenho acompanhado um pastor muito famoso, não vou citar o nome para não ficar chato para ele, mas ele fala o nome do primeiro livro da Bíblia, ele fala Gênesis. E eu fico pensando, de onde que ele tirou Gênesis? Porque essa é uma regra básica em português, que o S entre duas vogais tem som de Z. Então, o correto seria, ou realmente você falar Gênesis. Pode ser que em outra língua não tenha isso, eu sei que em inglês não tem. Mas em português, vamos abrir, você começa a frase falando português, você não vai pegar uma outra palavra de outra língua. Nós temos a palavra em português que é Gênesis. Tem um nome também muito comum que é Nabucodonosor. Nabucodonosor. Este nome Nabucodonosor também tem um S entre duas vogais. Se o S está entre duas vogais, ele tem som de Z. Você não pode falar Nabucodonosor. Então, estão vendo que é básico? Mas é muito estranho, por exemplo, quando eu chego, às vezes, vou pedir a pessoa, pergunto qual que é o seu nome, vou escrever, a pessoa às vezes fala assim, eu falo assim, é com S ou com Z? Isso acontece muito no Brasil.
porque nós temos Souza com S, Souza com Z, tem outros nomes também, esse é o que me vem agora. Porque existem os dois, a pessoa às vezes nem sabe ou acha que o dela tá errado, não tem nada de errado ou não. O problema é realmente quando esse nome foi dado a ela. Se for um nome de família, às vezes mantém como era o dos avós. Alguns cartórios atualizam, então se a nossa regra é um S entre duas vogais ter som de Z, eles escrevem Neuza com S, Souza com S. E teve uma vez que eu fui a uma escola e a diretora se chamava Eusa. E quando eu vi o nome dela, eu fiquei pensando assim, será que é Eusa mesmo? Ou será que erraram? Aí eu fui, porque no Brasil é muito comum o nome Elza. Porque aqui, se você colocar com o S, fica Elsa. Vocês devem saber que tem um filme com uma personagem que se chama Elsa. Mas no Brasil, Elza é com Z, senão você não pronuncia dessa forma. Essa diretora se chamava Eusa. E então ela escrevia o nome dela com U, assim ela foi registrada. Se ela escrevia o nome dela com U, Eusa, eu achei estranho e falei Elza. Ela me olhou com uma cara como se falasse assim, nossa, não sabe português. Mas nós desconfiamos dos nomes, infelizmente, porque existem aberrações. Muito cuidado, então, se você tiver um nome, tiver que escolher um nome, é interessante você olhar o significado desse nome, olhar a história dele, para fazer como os índios, né? Os índios, de acordo com o que está se passando naquele dia, ele coloca o nome do filho. Muito mais pertinente do que a gente colocar um nome que às vezes quer dizer até uma coisa amaldiçoada. Eu nem vou citar para não constranger. Quando eu falo em sala de aula, eu gosto muito desse assunto. Aí quando eu falo com os alunos sobre o significado do nome, às vezes eu fico constrangida, porque tem nomes com significados horríveis. Cuidado com isso. O meu nome mesmo, Márcia, quer dizer guerreira. Aí eu não gostei, nunca gostei do meu segundo nome. Vou revelar para vocês que geralmente eu não falo. Eu me chamo Márcia Eunice. Quando eu me casei, eu tentei tirar o Eunice, porque eu nunca gostei. E o motivo é, eu acho que Márcia não combina com Eunice. O nome Eunice sozinho é bonito, o nome Márcia sozinho é bonito. Mas os dois juntos não me agradam. Só que eles não aceitaram fazer assim. Disseram que fazia parte do meu nome. E quando eu fui estudar o significado do meu nome, mudou um pouco o meu ponto de vista. Por quê? Márcia sozinho quer dizer guerreira. Mas Márcia Eunice Márcia Eunice quer dizer boa guerreira da boa vitória. Uma coisa é você guerrear, outra coisa é você ter uma boa vitória. Esse prefixo eu quer dizer boa, por isso que vem eufonia, eulália, tudo que tem eu pode saber que é bom. Então eu sou uma guerreira da boa vitória e eu espero realmente ser vitoriosa como eu tenho sido na minha vida, principalmente nas coisas básicas, né? Saúde, educação, tudo mais. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Outro assunto, outro nome que eu gostaria de comentar é o nome Jezreel. Esse nome tem na Bíblia e ele ficou popular depois, há muitos anos, né? A vida passa e a gente esquece. Existia um personagem, um rapazinho, que foi cantar no programa do Raul Gil. Hoje ele já é grande, eu já vi inclusive que ele continua a carreira musical. Esse nome é um nome bíblico, Jezreel. Por que Jezreel e não Jezreel? Porque depois o R ele só vai poder ter esse som se for assim.
um R só. Se ele estiver entre consoante e vogal, você vai falar R e não Rá. Então, é Jezreel. Você sabe, por exemplo, o papagaio, o som que ele chama, que ele faz, ele paura. Não paura não. Ele paura. Assim que você fala, paura. Ela é uma ave paurradora. Eu estou vendo na internet uma pessoa que está falando sobre sons de animais e ele fala paura e não está certo, é paura. O papagaio, paura. Por que não paura? Olhe bem, você por um acaso conhece uma pessoa que se chama Maura? Aqui, Maura está entre duas vogais, então é esse som vibrante, Maura. Se paura fosse escrito com U, poderia até ser você falar paura como Maura, mas é paura. A ave paura, ela faz o barulho bem parecido com o som do humano. Então, muito cuidado com isso. 1 ou 2 R's, 2 ou 2 S's. Você tem que saber se o L tem som audível ou não, se a palavra tem acento ou não. Atualmente nós temos um grande problema, na minha opinião é um problema, que eles tiraram o acento agudo, o acento na base dos ditongos abertos e tônicos. Então, você deve saber que as palavras paroxítonas terminadas em o e oi, mesmo antes de S. 3 exemplos deles são chapéu, anéis, herói. Isso é uma musiquinha, eu tenho musiquinhas, hein? Não se esqueçam disso. El, ei e oi, antigamente, antes do acordo ortográfico, eram acentuados. Sempre, não importava se era paroxítono, se era oxítono, não importava. Hoje em dia, tem diferença. Então, o meu nome, Eunice, foi tirado de um versículo bíblico. Era a mãe de Timóteo. Então fala, a sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Assim fala dos exemplos que elas deram para o Timóteo. O Lloyd, antes era escrito assim, Lloyd, com acento no O. Eu estava agora observando uma Bíblia que eu tenho na linguagem de hoje, linguagem atual. Lloyd agora é sem acento, porque realmente Lloyd é uma palavra paroxítona e agora não tem mais acento no O. Só que o fato de não ter acento não quer dizer que você vai falar Lloyd, não. Você vai falar Lloyd do mesmo jeito. Na minha opinião, bem humilde, não gostei. Por quê? Eu tinha uma amiga, aliás, era uma aluna, e ela se chamava Márcia Loide. Interessante, né? Eu sou Márcia Eunice, ela Márcia Loide, que deveria ter vindo do mesmo versículo, né? Aí eu falei assim, Loide, de onde será que veio esse nome? Ela falou, é bíblico. Eu falei, então, sinceramente, a pessoa que escreveu errado. Transformou um ditongo em hiato. Loide não tem razão de ser, não tem o mesmo significado e ela vai levar para o resto da vida. Olha como faz falta. Certamente, quando você estudou ciências, biologia, hoje, na verdade, nós falamos muito em DNA, né? E aí, nós aprendemos na escola a falar ácido nucleico. A minha professora falava ácido nucleico. Aposto que a sua também fala a verdade. E, na verdade, essa palavra antes tinha o acento aqui. Então, era para ser pronunciado corretamente. Ácido nucleico, como proteico também. Essas duas palavras têm ei, são ditongos abertos. Agora, sem o acento, principalmente os estrangeiros, coitadinhos, acho que eles não vão conseguir pronunciar corretamente. Então, nesse caso, o que acontece às vezes é que o dicionário coloca uma chega.
que aqui entre parênteses ou então entre barras, ele coloca assim, ó, um EI, mostrando que a pronúncia é assim, mas não tem acento na palavra. Isso tem várias palavras que são assim, tem esses problemas por causa de pronúncia errada. Muitas pessoas falam errado. As pessoas, se elas colocarem um acento no lugar errado, você vai propagar, vai disseminar uma coisa errada. Então, por exemplo, o livro de Oséias na Bíblia, antes tinha acento, hoje não tem. Por quê? Oséias. Como é que você separa Oséias? Antes tinha um acento aqui no Zé, no E aqui. Agora não tem. Mas você fala Oséias. Assim é o jeito, com o ditongo aberto, sem o acento. Aposto que vai ter gente que vai querer falar que o nome do rapaz é Oséias. Não existe isso não, hein, gente? Oséias. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com a pronúncia. Se alguém pedir para você ler em voz alta, capriche. E não faça pergunta boba. Essas perguntas bobas, elas depõem contra você. Se você fala, por exemplo, que uma palavra, você fala assim, meu nome é Márcia. Aí a pessoa fala assim, é com S? É com um S? Aí mostra que ela não foi bem alfabetizada. Acontece muito, às vezes, de falar assim, meu nome tem acento. A pessoa pergunta assim, onde? Na verdade, ela ainda pergunta errado, fala aonde? E o certo é onde? Onde está o acento? Onde ele tem o acento? Onde ele leva o acento? É lógico que o acento tem que ser no primeiro A. Como é que você poria outro acento em Márcia? Onde mais caberia um acento? Então, muito cuidado, porque às vezes, por uma pergunta mal feita, você se expõe. Você expõe e mostra que houve uma ligeira deficiência ali. A minha irmã mais velha se chama Dâmaris. Esse nome é bíblico. Não vou falar a idade dela, senão ela vai me xingar. Mas ela era bem pequenininha quando os meus pais escolheram o nome Dâmaris. E ela mal sabia falar quando alguém falava, como você se chama? Como é que é seu nome? Ela falava, Dâmaris. Aí eles, hã? Aí ela falava, Atos 17:34. Muito metida, né? É coisa de Dâmaris. A Dâmaris tem um acento no A, Dâmaris. Eu olhei hoje em duas Bíblias que eu tenho, uma mais moderna, a versão, e outra antiga. Nas duas tem um acento Dâmaris. Pode ser que exista em outra Bíblia a palavra Damares sem acento. Aí sem acento realmente é Damares, porque é assim que manda o português. Se não tiver o acento ali, você fala Damares. E aí, se for Damares, tem outro problema aqui. Se for Damares, não é IS o final. Olha a diferença. Damares, escrito com E, você fala Damares. Se aqui fosse escrito com I, mas sem acento, o correto de você ler seria Damaris. E eu aposto que tem um tanto de Damaris por aí que não tem um acento. Culpa de quem? Da moça do cartório ou do moço do cartório. Ou porque lá não existe um dicionário que chama dicionário onomástico, que é um dicionário de nomes. Esse dicionário mostra como é o nome em várias línguas, para ver se há coerência. Porque aqui no Brasil, nós estamos falando para outras partes do mundo também, né? Existem algumas pessoas, geralmente as pessoas de baixa renda, desculpe se eu estiver sendo preconceituosa, mas a pessoa cria um nome e acha que o bonito é você colocar bastante W, Y e K, porque fica bonito aquele nome cheio de coisa. É uma coisa impressionante você colocar aqui no Brasil uns nomes assim, Caroline, uns nomes mais diferentes. Não tem necessidade, não é do meu gosto, pode ser o seu e eu respeito, mas alguns nomes são impronunciáveis. E aí fica muito difícil. Eu já vi várias pessoas que têm nomes que não tem jeito de você
pronunciar. E aí, quando principalmente você vai ser alfabetizado, o meu filho, por exemplo, ele foi alfabetizado, meu segundo filho se chama Isaac, o nome dele é com AA. E, sinceramente, eu me arrependi de ter posto Isaac com AA, porque a professora brincava com todos os coleguinhas, ficava olhando lá como é a sílaba tônica, como se separa e tal. E com o nome Isaac, é um nome muito diferente para o nosso jeito de escrever em português, e aí ele ficava meio de fora, então ela chutava lá de qualquer jeito. O certo é Isaac, né? Se ele for com 2 As, mas ele ficava de fora. E isso não é coisa que se faz com a criança, não é? Então, vou concluir agora. Esse assunto é delicioso. Eu gosto muito de falar sobre nomes, sobre significados de nomes. E se você gostar do assunto, fale, Márcia, eu gostaria que você explicasse, tem uma história assim, conte-me uma história, fale, comente, inscreva-se no canal, você vai gostar disso, eu tenho coisas muito interessantes para falar para vocês. E então eu vou falar de uma oração que é muito famosa na Bíblia, existe até um livro com esse nome. Foi um homem que fez uma oração muito interessante. Ele foi pôr no pé dele assim, essa terra é minha, essa terra é minha. Ele foi orando e falando, e daí a pouco Deus deu tudo para ele. Aí, mais ou menos, é isso que acontece. Eles falam, você tem que falar como Jabes, assim é o nome dele, Jabes. A oração de Jabes nos ensina a falar com autoridade, crendo que Deus vai dar. Só que é Jabes. Se na sua Bíblia estiver escrita assim, tá lá em Crônicas, não é para você falar Jabes. Você só vai ler Jabes se a palavra for escrita com Z. Aí sim, tá? Jabes com Z, Jabes com ES no final. Viu como é assim interessante, instigante? Você precisa saber. Aprecie o seu nome, entenda de onde ele veio. O Brasil, então, nós temos muitos estrangeiros. É difícil a gente ter uma raça pura aqui. Imagine o meu nome, Doro. As pessoas mais críticas falam assim, ué, que estranho, Doro é nome de italiano e você é negra. Aí eu descobri que na época da escravidão, alguns senhores colocavam o sobrenome nos servos, nos escravos. E, obviamente, deve ser o que aconteceu, deve ter sido o que aconteceu no caso do meu nome Doro. Eu, preta, eu negra, com muito orgulho, tenho o nome Doro, que quer dizer de ouro. Imagina, Márcia, guerreira da Boa Vitória, cheia de ouro. Márcia Doro. Já se inscreveu no canal? Olhe lá, eu tenho musiquinhas para ensinar a gramática. São 80 regras musicadas. Entre em contato comigo para você adquirir. Tem CD, tem DVD, você me leva para casa. Tem músicas muito semelhantes à melodia da Galinha Pintadinha. Então, se o seu filho canta Dona Chicacá de Mirocecê, deixa para lá essa letra. Agora ele vai cantar uma coisa útil. Ele vai cantar que as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em Ins têm acento. Mesmo que ele seja pequenininho, como o meu Samuelzinho, o meu primeiro filho, cantou com 1 aninho de idade. E aí, hoje, ele é bem sucedido, porque ele passou num concurso de português para ele, ó, mole, como ele fala, paia. Mas português é fácil demais. Mesmo tendo as pegadinhas, o tanto que ele sabe é suficiente para ele passar em qualquer concurso. E assim eu quero que seja com você. Combinado? Márcia Doro, me procure aí nas redes sociais que eu tô em todas, tá bom? Um forte abraço.